podes ter o melhor talento, se não te fores obcecado, o talento não te serve nada. No momento em que eu saí de casa aos 19 anos, a ganhar 300 euros por mês, vi-me só com dinheiro para pagar a renda, tive que pedir dinheiro para a minha mãe comprar-me a comida. Eu tive, esquece, eu só peço comida à minha mãe durante 2 meses, o resto sou eu. Os maiores problemas quando uma pessoa está a começar é ir atrás de dinheiro, porque não tem visão, nem missão, nem valores, nem objetivos claros. Isto não é estratégia, isso é um bloqueio interno. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desta vez tenho um convidado muito especial, dono de uma empresa aos 21 anos que é a BoomDev, de intermediação, que ajuda intermediários de crédito e que este ano vai faturar 1 milhão de euros. Um jovem que eu admiro imenso, portanto, começa por apresentar-te e ser bem-vindo, Guilherme Freitas. Eu tenho uma primeira pergunta, antes inclusive de te apresentar, só para começarmos aqui bem. Okay. Que é, tu tens 21 anos, como eu já disse, este ano vocês estão em vista de faturar 1 milhão de euros, ano passado faturaram meio milhão. Isso tudo é talento ou é uma obsessão doentia? Obsessão doentia. Talento... O talento não vai de encontro ao que as pessoas dizem. Tu podes ter o melhor talento, se não te fores obcecado, o talento não te serve nada. E quem é o Guilherme nessa obsessão profissional e na tua vida pessoal? Ou seja, para quem te conhece, apresenta-te aí. Okay. Pronto, tal como a Helder disse, eu sou o Guilherme, sou diretor de operações e cofundador aqui da BoomLab. O nosso objetivo este ano é atingir 1 milhão com 40% de EBITDA. Basicamente, ou seja, 400 mil euros de margem. Eu sou obcecado por aquilo que faço, não acho que tenha nenhum talento. Quer dizer, tenho, mas não para o mundo empresarial e não nasci com tal, fui criando o meu próprio talento. Até porque eu nunca quis ser empresário, eu nunca quis ter uma empresa. O que é que te motivou a empreender então? Foi executar, porque eu estava a entrar na Academia Militar, não cheguei a entrar porque o meu sócio ligou-me para criar aqui a BoomLab e depois acabei por perceber que eu olhando para trás eu quis desistir não sei quantas vezes, porque eu não me via a fazer isto durante longos períodos de tempo. Mas eu comecei a executar tanto que os frutos começaram a aparecer. Quando os frutos começam a aparecer, eu começo a ficar obcecado pelos frutos. Então eu começo a executar mais, para ver mais frutos a aparecerem e começo a ficar obcecado pelo mundo empresarial. E qual é que foi o momento em que tu percebeste que já não eras um jovem adolescente normal, né? Porque a maioria das pessoas da tua idade estão simplesmente debaixo da casa dos pais, nem sabem bem o que é fazer da vida, não sabem qual é a sua vocação, não sabem o que é que gosta de fazer. Tu és uma pessoa de 21 anos, com um empresário, objetivos bem definidos, acabaste de sair de casa dos teus pais, não, mas acabaste já de sair saí há de casa, 2 anos. pronto, para viver com a tua noiva, esposa, namorada. Por agora é namorada, este ano vai ficar noiva. Este ano vai ficar noiva, tá. Então, foste agora viver com a tua noiva, futura noiva, mas a pergunta é, qual é que foi o momento da tua vida em que tu percebeste que já não havia volta atrás? Ou seja, que tu já não eras propriamente um jovem normal, digamos assim, com se calhar muitos amigos que tu tinhas. Okay. A partir do momento em que eu saí de casa aos 19 anos, a ganhar 300 euros por mês, vi-me só com dinheiro para pagar a renda, tive que pedir dinheiro para a minha mãe comprar-me a comida. Eu tive, esquece, eu só peço comida à minha mãe durante 2 meses, o resto sou eu. E o que é que te fez sair de casa aos 19 anos, meu? A ganhar 300, tu fazias o que é na altura? Não fazia nada, porque eu tirei o ano zero para entrar na academia, não entrei porque comecei a BoomLab e eu não tinha um sustento, então tinha os 300 euros por mês e atirei-me de cabeça. E como é que foi atirar-te de cabeça para o desconhecido? Ou seja, não surgiram os medos, as crenças, os pensamentos de será que vou conseguir, será que não vou? Porque há muitas pessoas que eu inclusive acompanho que elas dão sempre a desculpa de eu não saio de casa dos meus pais porque ainda não tenho dinheiro suficiente, preciso de uma estabilidade, preciso de um conforto para arriscar. Obviamente
tudo depende da fase e do contexto de vida em que tu estás. Mas nós percebemos pela tua mentalidade, e daí tão bem os resultados diferenciados que atingiste, tu foste uma pessoa que tomou uma decisão que, aos olhos de qualquer outro, é coisa de malucos. Sair de casa, ganhar 300 euros por mês sem saber o que é que eu vou comer sequer, mas de que forma é que isso acelerou o teu crescimento e qual era a tua mentalidade na altura? Como é que tu encaraste isso? Como é que foi para ti tomar essa decisão de, mano, eu vou simplesmente sair de casa e fazer isto acontecer? Ok. A necessidade de aumentar a motivação. Então, eu ao sair de casa, eu tinha logo motivação. Eu tinha mais que motivação para fazer dinheiro. É? E aquilo que nós fazemos é por duas razões. É para ajudar pessoas e para ganhar dinheiro. Eu aí, quanto mais pessoas ajudasse, mais ganhava. Então era fazer o trabalho comercial, pegar no telemóvel e começar a ligar, porque eu tinha a necessidade de sobreviver. A minha necessidade não era viver bem, a minha necessidade era quase sobreviver. E eu é que me pus naquela posição porque eu queria realmente ter aquele resultado, que era fazer mais dinheiro para ter um mínimo de sustento para eu aguentar. Então, tu achas que, por exemplo, uma pessoa que tem até um certo receio, como tu estavas a dizer há bocado, ou seja, uma pessoa quando vai começar uma empresa, ela tem que simplesmente começar a pegar no telemóvel, ela própria, né? Costumo dizer, não é a empresa, é eu presa. Porque és tu o comercial, és tu os recursos humanos, és tu tudo. Então, nessa fase inicial, qual era o conselho que tu darias a alguém que está a começar o seu negócio, né? Ou que está até já fez os primeiros milhares de euros, sabes? Mas continua com essa crença de pá, tenho receio, será que sou capaz, não sou talentoso o suficiente, o que é que as outras pessoas vão pensar, sabes? Que tipo de conselho é que tu darias? Ok. Primeiro, o mais difícil de criar uma empresa não é criar propriamente a empresa, porque a empresa muda-te a ti. Então, é aplicar tanto volume e estás com a cabeça dentro da areia, tanto tempo, quando tu tiras a cabeça fora da areia, tu já estás a ver o que é que já construíste. E a motivação cria-se sozinha a partir daí. Então, no início... tu achas que a tua motivação, ela é uma consequência do resultado? Exatamente. Sem dúvida nenhuma. E muitas vezes tu vais ter aqueles períodos que não vais ter resultado durante algum tempo. Nesses momentos, tu tens que perceber o que é que está a faltar, colocar mais volume para fazer as coisas funcionarem. E agora quero pegar aí nessa tua frase, porque parece que no teu discurso e no discurso que eu ouço de muitos empreendedores, né? Ou seja, parece que a solução para todo e qualquer problema do empreendedor é meter mais volume, trabalhar mais horas, sabes? E sacrificar mais o presente. Eu quero te perguntar, tu achas que o motivo pelo qual boa parte dos empreendedores não têm resultados é simplesmente porque não trabalham horas suficientes? No início, sim. No início é quando as pessoas deixam-se ser influenciadas por outras, veem outras pessoas nas redes sociais a andarem de carro a meio do dia e a verem realmente que podem vir a ter aquele estilo de vida relaxando a meio do dia. Ao meio-dia estão no ginásio, à 1 da tarde estão no ginásio. O primeiro ano é para executar. No primeiro ano de empresa é para colocar volume nas coisas. A partir daí, sim, é que realmente começas a ter uma motivação porque consegues ver aquilo que já construíste. Então, no primeiro ano é executar, segundo ano, terceiro ano é construir. Então, quando estamos a iniciar um projeto, é necessário esse volume, mas a um determinado momento, quando tu queres começar a escalar, trabalhar muito ou trabalhar muitas horas é suficiente ou chega? Ou basta apenas trabalhar muitas horas? Não basta só chegar, não basta trabalhar só muitas horas, tens que ter as prioridades bem definidas. Tu tens que ter 3 pontos bem assentes, tens que ter a missão bem assente. Qual é que é a tua missão? Uma coisa que tu falas muito. Qual é que é a tua visão e quais é que são os teus valores? A partir do momento em que tu tens esses 3 pontos alinhados, tu defines bem as tuas prioridades e sabes onde é que tu tens que colocar volume. Qual é a importância da missão dentro de uma empresa ou dentro do crescimento profissional? Sabes para onde é que estás a caminhar. A partir do momento em que tu tens uma visão e uma missão, todas as decisões que tu tomas, tudo aquilo que tu pensas e tudo aquilo que tu fazes é em prol desse objetivo. É em prol dessa visão e missão. Ou seja, o futuro e o plano que tu tens vai condicionando cada decisão que tu tomas no dia a dia. Exatamente. Entendi. E o que é que tu vês hoje que as pessoas fazem todos os dias
o empreendedor comum, sabes? Vamos dizer um empreendedor, sei lá, que está ali no seu começo a faturar 5, 6, 7, até aos 10 mil euros, sabes? O que é que tu vês que esses empreendedores fazem todos os dias a pensar que estão a fazer certo, mas na verdade talvez seja algumas dessas coisas que os mais estão a atrasar. Ok. Acho que o maior problema está no mindset. A maior parte das pessoas, dos empreendedores hoje em dia, vão à procura de dinheiro. Vão em busca de dinheiro. Estão a fazer aquilo por dinheiro. Se tu estás a fazer uma coisa por dinheiro, todos os dias, há mil e uma coisas que fazem dinheiro. Então, se tu hoje fazes uma coisa, tu vês dinheiro, e depois vês outra que dá mais dinheiro, tu vais mudar e não vais ser bom em nenhuma única coisa. Então tu não vais ter tempo para colocar volume numa coisa e ser bom naquilo. Entendi. E tu já te sentiste alguma vez, em algum período da tua vida, simplesmente a fazer tudo e mais alguma coisa, mas mesmo assim parecia que estavas bloqueado em algum aspecto? Isso foi quando eu tive o burnout. Conta-me essa história aí, como é que foi esse burnout? Quando eu tive burnout, Isso foi quando? quando eu me mudei da casa dos meus pais. E emagreci 10 quilos e eu lembro perfeitamente. Por acaso nunca contei isto, nem à minha Então estou aqui a futura saber noiva. uma notícia em primeira mão. Ahm, Aquilo foi, eu isolei-me para uma aldeia de 20 habitantes, não mais. Para um T1, 20 habitantes? cerca disso. É Qual é essa? São João da Ribeira, Isso fica onde? ok? Fica entre Rio Maior e Santarém. Ali uma aldeia extremamente pequena, Entendi. ok? Ahm, e, e era eu e o computador. Eu estava aqui o computador e estava aqui a cama ao lado. Então era computador, computador, cama. Cama, computador, computador e eu já nem comia. Então já não ia ao ginásio, nem nada. E eu estava a executar tanto, que depois eu acabei por me perceber que eu já nem sei o que é que eu estava a fazer. Eu dei por mim, às 4 ou 5 da manhã, a mandar mensagem à equipa, a perguntar como é que se fazia uma automatização que eu nem precisava. E pá, foi a partir desse momento em que eu disse, o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? Depois sentia-me mal, vomitava mesmo, no meio de nada, estava todo acabado. Né? Ahm, e eu lembro perfeitamente quando eu realmente deu-me um clique que eu não estou bem. Parei ali durante 2 dias, cheguei a ir ao hospital e tudo. Depois fui ao ginásio, colocar a rotina em dia. A caminho do ginásio para casa encostei o carro e desmanchei-me ali todo. Comecei a chorar. Quatro piscas ligadas ali à beira da estrada. Eu nem sabia o que é que fazia da minha vida. Se continuava bom leve, se não continuava. Liguei ao meu sócio a pedir ajuda. Foi aí que nós dizemos, vamos arranjar uma casa aqui em baixo. Arranjamos a casa aí em baixo, ficámos com 200 euros na conta. 200 euros na conta. E quando nós ficámos com 200 euros na conta, tínhamos a nossa casa, mas não tínhamos como pagar ordenados. Então tivemos que colocar volume novamente para ter tudo novo. Isto tudo porque... Ou seja, então só para ver se eu entendi, tu saíste da casa dos teus pais por causa do estar lá no militar, não é isso? Aí tiveste a proposta para iniciar a Boom Lab. Atenção, eu comecei a Boom Lab, depois mudei para a casa dos meus pais para me obrigar a colocar mais volume nas coisas. Entendi. Mas, ou seja, tu vivias aí perto, entre Santarém, né? Exatamente. E o Martim vivia onde? Na margem sul. Ok. Exatamente. Então, e depois quando vocês tiveram esse turning point, digamos assim, vocês foram viver juntos. E quanto tempo é que viveram juntos? Até há pouco tempo. Foi ali até finais de 2025. Entendi. Nesse tempo que vocês viveram juntos, como é que foi o vosso crescimento? O quanto é que vocês cresceram? Muito. Ou seja, de até 200 euros na conta, até onde? Até termos mais de 100 mil. E, ou seja, tu achas que, ou na tua opinião, então, o que trava mais o empreendedor é a falta
de estratégia ou os bloqueios internos? Porquê é que eu estou a perguntar isto? Porque eu percebo na tua jornada que cada decisão que tu foste tomando foram decisões audaciosas, sabes? É de alguém que é ousado, é de alguém que não tem medo de se arrebentar todo e começar do zero, entendes? Tipo, vê-se isso em ti, que tu és claramente o gajo que sai de casa para fazer acontecer, mete uma coisa na cabeça e, mano, isto vai dar certo, dê por onde der, sabes? E eu vejo que há muitos empreendedores que se deixam ser consumidos pelo medo da opinião dos outros, pelo medo de não serem capazes, sabes? Deixam-se levar pela procrastinação, por uma série de coisas ali que eles utilizam para justificar a sua estagnação. E tu, no teu caso, tu, por mais que, né? Ou seja, nós, agora que nos conhecemos, nós temos falado muito sobre essa questão do desbloqueio emocional e tudo mais, mas tu foste uma pessoa que foi fazendo, no fundo, o que eu ensino de forma natural, que é quebrando padrões, colocando-te em jogo, e ultrapassando os teus medos. Porque o medo, ele só te consegue vencer se tu não entras em jogo. A partir do momento que tu entras em jogo, com medo ou sem medo, não interessa, mas tu estás lá. Então o medo, pelo menos, tu agora tens uma batalha para vencer. E eu percebo que tu és essa pessoa. E há muitos empreendedores que se focam extremamente na estratégia, no plano, nos game plans, nos 90 day plans, em tudo e mais alguma coisa, nas to-do lists do dia a dia, mas depois na hora de executar, na hora de fazer, na hora de tomar decisões que são determinantes para o teu futuro, elas simplesmente não são tomadas ou são adiadas, né? E às vezes o empreendedor esquece que não tomar uma decisão também é uma decisão. A indecisão é uma decisão, porque estás a decidir simplesmente adiar algo que tu sabes que é determinante para a tua vida. Então, o que é que tu dirias que é um dos motivos que afeta mais a estagnação do empreendedor? É a falta de estratégia, a falta de trabalho, ou muitas das vezes esses bloqueios internos que o impedem de tomar essas decisões determinantes. Agora que perguntaste isso, e com as respostas que eu te dei há bocadinho, acho que não é falta de estratégia, acho que sim que são os bloqueios internos. Porque eu referi que os maiores problemas quando uma pessoa está a começar é ir atrás de dinheiro, porque não tem visão, nem missão, nem valores, nem objetivos claros. Isso não é estratégia, isso é um bloqueio interno. Agora que me fizeste essa pergunta, antes de fazeres eu dizia que era falta de estratégia. Agora, com a conversa que nós já tivemos, bloqueios internos. Porque uma pessoa não ter uma missão, não ter uma visão. E qual foi o maior bloqueio interno que tu já ultrapassaste? Em ti. Eu acho que estou sempre a passar mais. Os mais difíceis estão para vir. E o mais difícil que eu neste momento tenho foi um que eu já te coloquei uma questão e era uma pergunta que eu te queria fazer, que é, ok, faço dinheiro, não é? Passar de uma má casa para uma boa casa é uma coisa. Passar de um mau carro para um bom carro é uma coisa. Passar de uma boa casa para uma muito boa casa não é a mesma coisa. Então, já tenho dinheiro, carro, casa, está tudo ok, futura noiva, amigos, família, está tudo. E agora? Isto é o meu bloqueio interno e eu acho que é o bloqueio interno mais difícil. Porque eu já ultrapassei todos os outros bloqueios internos e não estou a passar este. Então, o meu maior bloqueio interno hoje é esse. Ou seja, a sensação de realização e propósito. No fundo é isso que tu estás à procura. É o porquê é que eu faço aquilo que faço. Esse é um questionamento que todos nós temos. Só que eu adoro a fase em que tu estás. Tu és uma pessoa que está a pensar nisso com o resultado. E a maioria das pessoas quer pensar no propósito, nas coisas, quando não tem dinheiro nem sequer para pagar contas. Então, este tipo de questões, eu sou apologista, eu sou o primeiro a dizer que tu precisas sim de entender qual é o propósito maior pelo qual tu fazes aquilo que fazes. Só que o propósito é um desdobramento da identidade, como eu expliquei ontem lá no teu evento. Então,
essa identidade, ela muitas das vezes está escondida e não ativada por conta dos bloqueios emocionais, crenças que tu carregas. Por exemplo, a identidade, no fundo, é tudo aquilo que tu és, mas é uma coisa que é intrínseca em ti e que tu carregas hoje, ontem e amanhã. Ou seja, ela sempre esteve contigo desde o dia em que tu nasceste até ao dia da tua morte. Só que em algumas pessoas ela passa a estar ativada e outras pessoas simplesmente colocam máscaras por cima dela, tá? Que as pessoas acreditam que isso é o que elas são. Por isso é que quando eu pergunto a alguém quem é que tu és, sem me dizer aquilo que fazes, as pessoas vão me responder. Eu, aliás, não sei, é o que as pessoas dizem, mas quando eu pergunto só quem és, a pessoa diz-me o nome, a profissão, e se for pai, diz que é pai de um filho, duas filhas, três filhos, e pronto, marido de tal pessoa. E para isso é o que as pessoas são. E depois elas começam a dizer características delas, ou seja, eu sou uma pessoa amiga, eu sou uma pessoa isto, eu sou uma pessoa aquilo, eu sou confiável, mas tudo isso são características sobre ti, são crenças tuas. Então, se nós não questionarmos essas crenças, então nós não podemos dizer que elas são tuas, porque o sistema de crenças que tu tens hoje, na verdade, foi uma herança que tu recebeste de pessoas que fizeram parte do teu ambiente e do teu estilo de vida. Então, muitas das vezes, aquilo que tu acreditas sobre ti, não foste tu que colocaste aí dentro. Há pessoas que até hoje, que nos estão a assistir, que acreditam, por exemplo, que não fazem nada de jeito. Por isso é que têm o síndrome do trabalho, que precisam trabalhar 15 horas por dia, porque se trabalharem só 10 e ficarem com 5 horas livres, elas sentam-se no sofá e entram em ansiedade, porque elas não conseguem nem sequer passar um tempo, não sei se isto aconteceu comigo, né? Mas elas não conseguem nem sequer passar um tempo a ver um filme com a namorada, eles acham que estão a perder tempo. Então, né? Então, isso aconteceu comigo também, que é o que é aquele síndrome da produtividade, sabe? Como se produtividade fosse eu estar constantemente a trabalhar. Hoje eu tenho um conceito de produtividade que é ser produtivo é fazer aquilo que eu me comprometo a fazer. Então, hoje, se eu me comprometi a trabalhar 10 horas, eu vou trabalhar 10 horas, e isso é ser produtivo. Mas se hoje eu me comprometi a passar o dia com a minha esposa, com o meu filho, mano, se eu estiver com a minha esposa e com o meu filho, mas ao mesmo tempo com o telemóvel, eu não fui produtivo. Entendes? Porquê? Porque eu não fiz aquilo que me comprometi a fazer e eu não vivi 100% nenhum nem outro. A minha energia, o meu foco foi disperso. Entendes? Então, há muitas pessoas, só para voltar ao tema, que acreditam até hoje que elas são burras, que elas têm dificuldade de aprendizagem. Eu não chego. É por isso que eu digo, o teu maior bloqueio, ele tem intimidade com o teu propósito. Por exemplo, hoje eu ensino as pessoas a ultrapassarem muitas das vezes a semente do julgamento, essa falta de clareza sobre a identidade, essa necessidade de aprovação, procrastinação, sabes, aquela incerteza de será que é isto, será que não é? Mas porque tudo isso foram alguns dos meus maiores bloqueios. Tudo isso foram coisas com que eu tive de lidar e eu na altura não tinha resposta para elas, sabes? Então, hoje eu ensino sobre alguma coisa que me doeu lá atrás e que eu consegui ultrapassar. E muitas das vezes as pessoas, quando vamos falar de propósito, de identidade, elas não sabem quem são, porquê? Porque elas acreditam em coisas que outras pessoas disseram sobre elas. Pai, mãe. Há pessoas que nasceram a ouvir que empreender não era para elas. Aí começam a empreender e é tipo, é dificuldade atrás de dificuldade, é problema. Há pessoas que acreditam, por exemplo, que têm que sofrer muito para ter sucesso. É tipo, vai ser preciso passar pelo sofrimento. É inevitável, sabes? Nós somos seres humanos, nós erramos. Mas tipo, será que só a sofrer é que crescemos? Não. A gente cresce muito a ouvir o sofrimento dos outros. A gente cresce muito a ouvir as histórias dos outros. Mas porque tu acreditas que eu preciso sofrer para crescer, o que é que tu achas que vai acontecer? Vais andar de sofrimento em sofrimento, problema é problema. E vai ser uma batalha a tua vida e tu vais te perguntar, mas porquê é que eu passo por isto? Porque as tuas crenças, porque aquilo que tu acreditas que és, refletem isso no teu dia-a-dia, sabes? Então, a pergunta
que tu me fizeste de e agora, isso chama-se a busca pelo propósito, ou seja, o sentimento de eu ser realizado não por aquilo que eu tenho, mas por aquilo que eu carrego dentro de mim. E a resposta a essa pergunta é só uma: tu precisas de olhar para dentro, olhar para as tuas feridas, olhar para traumas, olhar para o teu sistema de crenças, olhar para as tuas relações, olhar para os teus padrões, olhar para uma série de coisas para perceberes quem tu és no teu íntimo, na profundidade do teu ser. E quando tu entenderes isso, tu vais descobrir que existe em ti algo que é único e que é especial, que eu chamo o teu dom. Ainda ontem estava a falar com uma pessoa lá no evento, eu estava a dizer, quando tu fazes alguma coisa que não é o teu dom, sabes como é que tu te sentes? Utilizado. É o típico profissional que trabalha dentro de uma empresa, mas trabalha única e exclusivamente por dinheiro. Reclama do patrão, reclama disto, reclama daquilo. Ou seja, ele sente-se utilizado. Mas quando tu vives pelo teu dom, quando tu fazes algo que, não, tu vibras com aquilo, tu sentes-te útil para a sociedade. Então tu achas que quando uma pessoa não sabe o seu propósito, e tu estás sempre a dizer que nós não somos nós que vamos buscar o propósito, é o propósito que nos encontra, Isso. tu acreditas que uma pessoa não se conhece a 100%? Então eu neste momento não me estou a conhecer a 100%. Mas isso é uma busca, sabe? Imagina, eu só me conheço hoje. Aliás, e eu acredito, eu não me conheço na totalidade. E ninguém se conhece. Mas eu só tenho um bocadinho de mais clareza do que tu nesse aspecto, que nos últimos anos da tua vida tu simplesmente enfiaste a cara para trabalhar e para meter dinheiro no bolso. E eu enfiei a cara para descobrir quem eu era e que coisa que eu andava aqui a fazer na vida. Porquê? Porque tu se calhar tinhas fome de sobreviver, né? Eu nunca tive essa fome. Entendes? É tipo, eu cresci numa família, assim, eu não tenho, eu digo sempre isto, eu não tenho a típica história do menino que nasceu pobre e virou rico. É tipo, eu nasci com boas condições. Quando eu disse ao meu pai assim, vou sair da universidade para começar a empreender, na altura foi um filme, mano. Mas é tipo 2 semanas depois que meu pai, eu estava em Lisboa, eu fui um mês, viver para Lisboa, casa de um amigo meu, e tipo, eu tinha dito à minha mãe que ia sair da universidade para começar a empreender, né? O meu pai, os meus pais estavam divorciados, a minha mãe chateava o meu pai, e o meu pai deixava-me a cabeça a mim. E era tipo, isto não vais nada, sair da universidade, não sei o quê. E foi a primeira vez que eu desiludi alguém que eu amava, foi o meu pai. Eu disse ao telefone, pai, esquece isso, eu não vou voltar para a universidade, eu vou começar a empreender. E eu estava disposto a lidar com a consequência dessa decisão. Se os meus pais me dissessem assim, olha meu menino, então se estás por tua conta, sai de casa e paga as tuas contas. Eu estava disposto a lidar com isso. Mas na altura, 1 semana, 2 semanas depois, meu pai virou-se para mim, realmente filho, hoje eu sou empresário e nunca fui para a universidade e estou aqui a exigir que tu vais. Conta com o meu apoio. Então eu tive um apoio, sabes? Eu tive um suporte ali dos meus pais. Então, aquilo que me moveu desde o início, numa primeira fase foi, mas a minha maior dor de todas não era essa questão financeira de preciso de ganhar dinheiro, a força toda. Era uma questão muito mais ligada àquela que tu estás a ter agora, porque já tens o dinheiro. De propósito, de realização. Eu nunca quis ser a pessoa com dinheiro, mas vazia por dentro. Então, E mesmo assim eu vivi essa fase. então como é que alguém encontra o dom? Ou como é que o propósito te encontra? Então, o dom e o propósito são coisas diferentes, tá? Ou seja, o dom é como se fosse uma vocação. Algo que tu tens dentro de ti que tu carregas que é único e especial. Vou dar um exemplo. Tens que olhar para dentro, olhar para tudo aquilo que são virtudes e defeitos teus. Porque assim, o teu dom, quando tu não tens consciência dele, tu vais colocá-lo ao serviço dos outros e não necessariamente ele vai fazer bem aos outros. Na minha infância, a minha mãe era sempre chamada à escola, por um motivo. Isto eram as palavras dos professores. O seu filho é muito bem educado, tira boas notas, mas fala demasiado na sala de aula e distrai toda a gente. Ou seja, na altura, aquilo era um defeito meu. Hoje, eu sou pago para falar. Hoje as pessoas pagam-me só para eu falar. Mais nada. Então é tipo, aquilo que numa altura da minha vida
era um defeito, na verdade era o meu dom. Só que pela falta de consciência que eu tinha que aquilo era o meu dom, sabes? Eu colocava ao serviço dos outros de uma forma não sustentável e que na verdade prejudicava os outros. Hoje, com uma consciência que quando eu olhei para dentro e percebi assim, para lá, no meu defeito está uma das minhas maiores virtudes também. Sabes, quando eu me comecei a aceitar por completo todas as partes de mim, mano. Imagina, eu tenho esta cara, tipo qualquer pessoa. E não, eu estava no teu evento a palestrar, né? Mas eu estou a palestrar para pessoas que têm mais de 30, 40, 50 anos e eu estou lá com 24 anos a ensinar à pessoa como é que ela vai viver a vida, mano. Entendes? É tipo, tu achas que na minha cabeça eu não tive muita dificuldade com isso? Quando eu comecei a fazer as minhas primeiras palestras com 20 anos, tu achas que eu ia todo coisa de não, eu sou mesmo um gajo lixado? Não, mano, eu entrava na palestra a pensar, aí bem, o que é que esta pessoa vai pensar sobre mim? Mano, se eu hoje com 24 anos já tenho uma cara de miúdo, na altura mais ainda. Então, eu sofri com isso, sabes? Mas quando eu me comecei a aceitar por completo, olhar para dentro, sabes? O tal do amor próprio, uma aceitação completa do teu ser, dos teus defeitos, das tuas virtudes, é tipo, mano, eu sou isto mesmo. E eu tenho que pôr isto de alguma forma ao serviço dos outros, porque vai haver alguém que eu vou impactar, vai haver alguém que eu vou mudar. E eu larguei a ideia de querer mudar o mundo, que era algo que eu tinha. É tipo, eu preciso mudar o mundo, não preciso mudar o mundo, eu preciso mudar o meu mundo e isso vai mudar o mundo de alguém. Então, quando eu coloco esse dom cá fora, isso conecta diretamente com o propósito. E o propósito, o propósito terreno, há vários. Ou seja, depende da tua fase, do teu contexto. Assim que eu fui pai, o Gabriel passou a ser um dos meus propósitos, mas antes não era. Entendes? Daqui a 20 anos não vai ser. Eu não vou estar a trabalhar para o Gabriel. Quando é que vai ser? Já sabes? O quê? O teu propósito daqui a 20 anos? Não. Tu vais descobrindo. Vou descobrindo, dependendo da fase e do contexto. Entendes? Mas existe, para mim, um propósito supremo espiritual, mas esse está ligado ao mundo espiritual, ao mundo divino. Mas aí já são outras conversas que não sei se queres entrar nelas. Então diz-me, só para clarificar, tu para saberes o teu dom precisas de conhecer os teus defeitos e as tuas virtudes. Precisas olhar para os teus traumas, para os teus bloqueios, precisas olhar para dentro, meu. Para as coisas que tu não queres encarar. E a maioria das pessoas evita olhar para aí, porque elas sabem que dói. Então elas tentam suprir essa dor, sabes como? Trabalhando 10, 15 horas por dia. Ignoram. Há pessoas que estão a trabalhar 10, 15 horas por dia, não é porque precisam. Elas não precisam, mano. Eu estou aqui a dizer, o empreendedor não precisa de trabalhar 15 horas por dia, 16 horas por dia e bater com a cabeça. Há umas quantas coisas que tu já podias estar a delegar que tu só fazes para estar ocupado. E estar ocupado não é a mesma coisa que ser produtivo. Por isso mesmo é que eu tive burnout. Não tenho uma clareza. Então, é tipo, há coisas que tu estás a fazer, mas que na verdade é para suprir necessidades e vazios emocionais que na verdade tu não queres encarar. E isso, mais tarde ou mais cedo, vai aparecer. E na maioria dos empreendedores aparece, sabes como? Com uma namorada. Porque o empreendedor que trabalha muito tem a mania de dizer assim, mano, eu neste momento não tenho mulher nenhuma, nem quero mulher nenhuma na minha vida. Né? Quando eu te conheci, tu dizias isso. Passado 3 meses, agora está noivo. Mas é tipo, a maioria dos empreendedores... Ainda ontem, eu estava lá no teu evento, apareceu uma pessoa a falar comigo, a dizer assim, mas tu estavas lá, né? Que ele disse assim, eu nem sei se ele trabalha contigo ou não, mas que ele olhou para o Gabriel, para o meu filho, e pá, adorava, que tu até disseste, tu gostavas de ser pai? Lembras-te disso? Aham. Ele trabalha contigo? Não, era uma patrocinadora do evento. Ah, mas não é essa, é outro, era um homem, mano. Que ele disse, aí pá, adorava ser era da pai. minha equipa. Era da tua equipa. Pronto. Mas ele tem alguma empresa? Tem alguma... Não, era da minha equipa mesmo. Mas ele estava a dizer que tinha tido um negócio com 4 amigos, não sei o quê. Ele disse isso. Não me lembro. Então foi outro, mano. Eu sei que apareceu lá um, que ele olhou para o Gabriel e ele disse assim, ei pá, adorava. Não, era o Gonçalo que estava comigo. E o Gonçalo adorava, não sei o quê. E eu perguntei-lhe, já tens a mulher? E ele, não tenho mulher. E como bem, primeiro a mulher, depois o filho. E ele assim, ei pá, eu acho que a minha empresa está amaldiçoada. Então porquê? Ele, é porque éramos 4, os 4 namorávamos, começamos a empresa, terminamos todos a relação. É tipo, e tu olhas
e perguntas assim, mano, qual é a necessidade? Porque, tipo, começar a empreender e 4 pessoas e todos terminam uma relação. Sabes o que aconteceu exatamente com todos os colaboradores da Boom Lab? Todos entraram a namorar, exceto eu, e todos acabaram. Todos. E agora tu perguntas assim, talvez isso ajudou no crescimento profissional, mas se houvesse uma clareza, uma consciência, um alinhamento, um propósito nos relacionamentos em que eles estavam, mano, um combinado entre eles e as namoradas dava para crescer na mesma e mantendo a relação, sabes? Só que o empreendedor tem na cabeça que não posso namorar, não posso ter distrações, não posso isto, não posso aquilo. Só que depois não pode ter namoradas, não pode ter distrações, não pode ter nada, mas anda a ter relações vazias de noite em noite, de semana em semana. E aí alguma semana e algum mês que aparece uma que lhe toca no coração. Só que a que toca no coração e aquele fica todo apaixonado é a mesma que depois atrai e o trai. É a mesma que depois o magoa e ele entra numa depressão. Ainda ontem eu estava a falar com um gajo com os seus 30 anos, né? Que ele virou-se para mim lá no evento. E pá, 24 anos, tu tens uma comunicação de caralho. E quantos anos tens tu? Ele tem 30. É só 6 anos de diferença, vais a tempo ainda. E ele, pois, pá, passei por um período complicado. Ah é? E então o que é que aconteceu? Pá, tive com uma gaja, vou usar a palavra, foda, deixou-me a cabeça toda. Mano, e isso é comum, isso é o que eu mais vejo, é empreendedores a desvalorizarem completamente as suas feridas, os seus traumas, os seus bloqueios, por causa disso, a entrar em relações que não agregam e que não têm propósito e que não têm nada, sabes? E depois eles a entrarem em estados emocionais completamente desastrosos, a influenciarem no seu negócio e a terem que começar tudo de novo. Só que depois, quando começam de novo, eles começam com a crença: não quero mulher para nada, são todas iguais. Exato. E não são. Então, Exatamente. tens mais alguma pergunta? Por acaso tenho. Por força. É para fazer? Podes. Ok. Então há bocadinho estavas a Só falar estava dos aqui a ver traumas. as perguntas que eu tenho para te fazer também. Ok. Então há bocadinho estavas a falar dos traumas. E tu é que me ensinaste, ainda não ontem no evento disseste que os traumas constroem-se entre os 0 e os 7 anos. Certo? Sim. Não todos, mas a maioria sim. É porque entre os 0 e os 7 anos é o tempo de desenvolvimento de crenças da criança. De 7 em 7 anos existe um novo ciclo. Sim. E nesse período é quase como se tu nascesses em branco, sabes? Ou seja, sem crenças. Já houve uma experiência recente que foi feita com crianças que puseram tipo crianças no chão e puseram animais perigosos, tipo anacondas e coisas do género. Obviamente domesticadas. Mas tu vais ver as crianças ali, tipo, a pegar nas cobras sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Tu perguntas assim, porquê é que há pessoas que depois em adultas têm medo? Por causa das coisas que viveram nesse período. Então, a criança nasce sem traumas, por conta das coisas que lhes é dita, que são feitas, acabam por ter determinadas crenças e pronto. E normalmente isso acontece entre os 0 e os 7 anos. Resposta rápida. Tu achas que é possível ultrapassar todos os traumas ao longo da vida? Todos. Ok. Todos. Ok. Eu acho. Só para terminar, né? Que temos aqui 2 minutos. Uma verdade que tu tens para dizer agora para os empreendedores, mas que vai irritar muita gente. Sobre negócios. Sobre negócios. Não é que irrite, mas. Lembrando assim, não tenho assim nenhuma, mas aquilo que eu posso dizer é que a pessoa que tu levas do ponto A ao ponto B não é a mesma que tu levas do ponto B ao ponto C. Seja a tua mulher, seja o teu melhor amigo, seja os teus amigos, seja a tua namorada, é um dos pontos que tu tocas até, e ainda ontem tocaste nos Ou eventos. seja, muitas das vezes impor limites e saber largar pessoas é as coisas mais difíceis para poder crescer. Exatamente. Por acaso eu tenho uma coisa bem alinhada com ela está a ajudar-me no negócio, entrou aqui há pouco tempo, está-me a ajudar, fez a organização toda do evento de ontem
Mas eu tenho alinhado que ela daqui a um ano e meio no máximo está a sair. Porque o objetivo dela não é ficar aqui, não é trabalhar, é ser mulher de casa. Mas há quem não tenha isso alinhado dentro da sua relação e que coloque a sua relação em causa, o seu casamento em causa e coloque tanto a sua empresa porque não conseguirem largar o apego emocional que têm. Eu tenho só mais uma pergunta, que é o empreendedor que não está a crescer financeiramente, mas que mete as horas, trabalha para caraças e acha que faz tudo e mais alguma coisa, sabes? Qual é, na tua perspectiva hoje, o melhor conselho que tu tens para lhe dar? Para terminar. Provavelmente está só a fazer trabalho técnico. Né? Trabalho técnico não tem que fazer trabalho comercial ou então é ego, que é pensa que faz tudo e depois não faz nada. É? Porque diz que passa 2 horas no computador, não, passa 2 horas à frente dele. Depois está não sei quantas horas no telemóvel e nos Reels e no TikTok, etc. Ou seja, a maior parte desses empreendedores dizem que trabalham muito e depois é só o ego. É só para alimentar o ego deles. E tu achas que ter ego é importante? Ixi, tanto. Eu tenho ego tatuado aqui em grande. É tanto. É das coisas mais importantes na vida. Porquê? Vais explicar lá essa perspectiva. Tu tens o ego Sem demorar bom. muito. Ok, tu tens o ego bom e tens o ego mau. Né? O ego mau é aquele que destrói relações, é aquele que destrói relações amorosas, é aquele que destrói relações amigáveis, etc. O ego bom é aquele que tu, como empreendedor, tu precisas ter. Que é dizeres, por exemplo, eu este ano vou ter um Maserati. E eu agora tenho de trabalhar tanto para justificar as 1000 vezes que eu já disse isto. Mas fazes o corte disto aqui, só para garantir que ele vai mesmo atrás disso. Ok, ok. Façam mesmo o corte e publiquem 3 vezes. O ego mau é aquele que tens um sócio, o teu sócio está a dizer que trabalha mais que tu e tu estás, não, eu trabalho mais, olha aqui as minhas horas. Não, eu trabalho mais. Eu fiz isto, trouxe isto para a empresa e tu não trouxeste nada no último mês. Não, eu trouxe isto que fez tu trazeres aquilo. Isso é o ego mau. Mas o ego é extremamente importante. É das coisas mais difíceis de controlar. No fundo, é aprenderes a controlar-te a ti mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Máquina. Obrigado pela tua participação. Muito Tá? obrigado pelo convite.